Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre as movimentações do Clube do Remo no mercado da bola. Tem meia que pertence ao Bahia interessando ao Leão Azul. Vamos conversar aqui se procede ou não em relação àquela situação do centroavante português. Falar também com vocês sobre a entrevista coletiva do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, hoje à tarde lá no Bainão, e falar também sobre o início da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro hoje à noite, e o Leão que vai ficar de olho na rodada e, claro, vai precisar fazer sua parte na quinta-feira diante do Avaí no Colosso do Bengola. Antes, eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez para este vídeo, é de 1000. Clica também no botão hypar para que a pontuação do conteúdo fique lá no topo da plataforma e o YouTube também continue recomendando o nosso trabalho para mais azulinos. E verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero começar a conversar com vocês sobre o início da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com algumas partidas que estarão movimentando hoje esta rodada. O Remo, inclusive, vai encerrar a rodada na quinta-feira diante do Avaí, né? Uma movimentação de rodada diferente do que a gente está vendo habitualmente. Vai ser uma rodada aí com um intervalo curto, né? Entre essa rodada, o próximo jogo do Remo e também o seguinte. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais para vocês. Hoje tem o Operário do Paraná contra o Atlético Goianiense a partir das 19 horas. Tem também Atlético Paranaense e Ferroviária lá em Curitiba a partir das 8 da noite. Atlético e Coritiba lá em Minas Gerais às 9h30 e também Vila Nova e CRB a partir das 9h35. E nesses confrontos aqui é torcer por um empate entre Operário e Atlético Goianiense, que segura as duas equipes. É torcer pela Ferroviária contra o Atlético Paranaense, apesar da fase péssima da Ferroviária. Torcer também para que o Atlético derrote o Coritiba, né? Para o Coritiba também seguir ali com os 33 pontos, não disparar. E torcer também por um empate entre Vila Nova e CRB. Eu acho que seria interessante esse resultado de empate entre essas duas equipes, né? Como eu disse, a rodada vai continuar e só vai encerrar com o jogo do Remo na próxima quinta-feira às 9h35 da noite no Mangueirão. O Remo que depois entra em campo contra o Goiás, tá, pessoal? O Remo entra em campo contra o Goiás no dia 29 de julho lá no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. Depois o Remo recebe aqui em Belém a Ferroviária no dia 1º de agosto, né, no Mangueirão, tá? 3 dias depois, ou menos de 3 dias depois, o Remo já entra em campo novamente. Então é uma logística complicada que o Remo vai ter aí que resolver em relação a essa partida contra a Ferroviária. Depois o Remo entra em campo novamente no dia 8, tá? No dia 9 de agosto, no dia dos pais, no véspera do dia dos pais, né, dia 9 de agosto, o Remo entra em campo lá em Minas Gerais contra o América Mineiro, tá? Depois o Remo recebe em Belém no dia 16 de agosto o Botafogo de Ribeirão Preto. E na rodada seguinte, pessoal, o Remo vai a Curitiba no dia 23 de agosto encarar o Coxa. E na rodada aqui detalhada do Campeonato Brasileiro da Série B, o último confronto que a CBF disponibilizou, né, de confrontos aí detalhados, é o jogo do Remo contra o Criciúma no dia 28 de agosto, ou seja, 5 dias depois da partida contra o Coritiba. Então, a gente vai ter esse jogo contra o Avaí agora na próxima quinta-feira. Aí, dia 29, o Remo entra em campo contra o Goiás e 3 dias depois o Remo entra em campo também contra a Ferroviária. Então uma sequência um pouco pesada aí de jogos para o Clube do Remo, né? Num curto período de tempo, né? Num curto espaço de tempo aí, o Remo vai ter esses 3 jogos. Praticamente 3 jogos em uma semana o Remo vai ter aí. Então uma sequência bem pesada para um clube que está tendo aí esses problemas físicos, né? De parte de desgaste muscular de jogadores, departamento médico que tem alguns atletas também entregues por lá. Então
a comissão técnica vai precisar trabalhar corretamente, obviamente, para que o Remo consiga dosar tudo isso. E claro, por isso que é importante também a chegada dos reforços vindos aí do mercado da bola. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Os ingressos para a partida da próxima quinta-feira contra o Avaí seguem sendo vendidos. O Remo deve lançar hoje o serviço de jogo, né, sobre meia entrada, gratuidade e tudo mais. Eu acredito no público, como eu comentei outro com vocês, um público interessante. O Avaí, que não vive um bom momento, como a gente também já comentou com vocês, vem de uma goleada contra a equipe do Atlético fora de casa, empatou em casa contra o Vila Nova, e o Avaí que tem, pessoal, problemas de atraso de salários por lá. Então não é uma situação comum, né? Obviamente, da gente ver por aqui em Belém, no caso, no Remo, nos últimos anos. Graças a Deus a gente conseguiu resolver esse problema, mas o Avaí está passando por isso mais uma vez e mesmo assim, né, faz uma campanha de brigar pelo acesso à Série A. Claro que tudo isso, quando a bola rola, quando o juiz apita, às vezes não entra em campo. Então o Remo, obviamente, vai precisar trabalhar para chegar com a melhor formação possível para esse duelo contra a equipe do Avaí. À noite, se a gente conseguir gravar conteúdo normal, eu vou falar um pouco mais sobre o treino do Clube do Remo, que será realizado nesta terça-feira, o penúltimo antes do duelo de quinta-feira, diante do Leão Catarinense. Galera, hoje à tarde, tá, o executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, irá conceder uma entrevista coletiva lá na sala de imprensa do Bampará Baenão. E ele vai, segundo as informações da própria nota do Clube do Remo, como já comentei com vocês, responder os questionamentos da imprensa de qualquer assunto que for perguntado referente ao futebol. Então eu queria fazer uma sugestão para vocês que são inscritos do canal. Hoje eu vou, se Deus quiser, estar presente, participando da coletiva. E se for permitido fazer mais de uma pergunta para o Marcos Braz, eu queria muito saber de vocês quais são as maiores dúvidas em relação ao departamento de futebol do Clube do Remo. Tá? Queria muito que vocês deixassem aqui nos comentários as suas perguntas para que a gente possa também estar fazendo lá na coletiva. Se algum colega de imprensa perguntar o que vocês perguntaram, vocês já vão ter a pergunta. Mas se ninguém perguntar e a gente ter a oportunidade, a gente vai conseguir tentar, pelo menos perguntando, né, tentar tirar essas dúvidas do Fenômeno Azul em relação ao departamento de futebol através do executivo Marcos Braz. Então deixa aí a sugestão de vocês de perguntas. A gente vai fazer o filtro com as perguntas mais importantes, obviamente, aquelas que tiverem, né, mais repetições. A gente vai tentar fazer hoje na coletiva de imprensa do executivo Marcos Braz. Até para aquela galera que diz que a gente não tem coragem de fazer pergunta, né? Meu Deus, acho que até Deus me segurou aqui para não falar besteira. Para essas pessoas repensarem, né, antes de comentar bobagem aqui na página. Então, é isso, pessoal. Quero muito saber de vocês quais são as maiores dúvidas em relação ao departamento de futebol, para que a gente possa estar conversando hoje lá na coletiva do Marcos Braz, beleza? Sobre mercado da bola, tá? Ontem à noite, o meu amigo Jorge, lá do canal Meu Poderoso Leão, ele gravou um conteúdo falando sobre o interesse do Clube do Remo na contratação do meia Léo Cittadini, né? O Jorge, inclusive, comentou de que esse jogador já entraria ali no radar de propostas oficiais do Clube do Remo, né? Tá no radar, mas o Remo prepara essa proposta oficial ao Léo Cittadini, que é um jogador aí de 31 anos, que começou na base do Guarani, depois o Santos acabou adquirindo os direitos dele, ficou muitos anos no Santos, esteve ali em times bem interessantes, né, da equipe paulista, e foi campeão paulista por lá, inclusive, muito bom jogador na época que surgiu no Santos, e depois ele foi transferido para o Atlético Paranaense, né, aquele time do Atlético Paranaense que foi campeão da Copa do Brasil em 2019, que estava o Rony por lá, estava também o Bruno Guimarães, né, que hoje brilha lá no Newcastle, na seleção brasileira também, o Bruno Guimarães, enfim, o Everton, né, grandes jogadores. Não, o Everton já tinha ido pro Palmeiras, né, mas grandes jogadores mesmo, era o Santos, o goleiro do Atlético Paranaense, era o Santos. Então, o Atlético Paranaense que foi campeão na Copa do Brasil naquele ano, com um time muito interessante. Depois os jogadores foram contratados, né, o Rony foi pro Palmeiras, o Bruno Guimarães foi vendido pro exterior, e o Léo Cittadini, né, que ficou no Atlético Paranaense, pessoal, até 2023, né, um ano antes ali do rebaixamento da equipe do Furacão, e depois foi comprado pelo Bahia, tá, em 2023, mas no Bahia jogou muito pouco.
ele acabou tendo problemas aí com lesão, né? Acabou jogando muito pouco. No Bahia, em 2023, ele só realizou 7 partidas, tá? 7 partidas. E depois disso, no ano passado, pelo menos é o que consta aqui no site O Gol, ele foi emprestado ao Xangai Port da China, tá? E por lá realizou 34 jogos, fez 7 gols e deu 6 assistências. E ele está retornando ao Bahia, né, depois desse empréstimo, mas segundo a imprensa baiana, ele não tem espaço lá no time do Rogério Ceni, não vai ter espaço lá no time comandado pelo Rogério Ceni, e por isso o Bahia já estuda, obviamente, emprestá-lo novamente, e o Clube do Remo está atento a isso, já tem o interesse, deve formalizar a proposta muito em breve, pelo empréstimo aí do Léo Cittadini. Eu lembrando dele aqui no Atlético Paranaense principalmente, que é a minha memória mais recente em relação ao Léo Cittadini, seria um baita reforço, era titular absoluto naquele time, campeão da Copa do Brasil, que tinha até o Nicão por lá, Marcelo Cirino, né? Enfim, um time bem interessante. No Santos também, o Santos ali em 2016, campeão paulista, era um cara que jogava muita bola. Mais recentemente no Bahia e também no futebol chinês, eu não tenho muitas informações. Se ele chegar fisicamente bem, ele vai ajudar de cara o Clube do Remo, isso aí não tenha dúvidas. Agora, se ele chegar, ainda precisar se adaptar, ou precisar de um tempo mais aí de condicionamento por conta de uma lesão, aí já acho que a gente vai precisar ter um pouco mais de paciência. O Remo, claro, que precisa de jogadores que cheguem para atuar logo. Então talvez a diretoria esteja estudando isso. Se entender que o jogador está bem fisicamente, aí vai formalizar a proposta, como já deve formalizar, para que a gente possa estar contratando. Geralmente, né, pessoal, é chato quando saem essas informações sem o clube ainda ter formalizado, mas como já saiu a informação ontem, a gente traz para vocês aqui o nome do Léo Cittadini. Repito, se for o Léo Cittadini do Atlético Paranaense, pelo menos metade daquilo ali, baita reforço. O que me preocupa realmente é só a parte física dele nos últimos anos, sabendo que aqui no Brasil a intensidade também é diferente do futebol oriental, mas tomara que chegue, né? Porque na China ele teve bons números, tá jogando lá pelo Xangai Port. Então tomara que aqui no Leão ele consiga chegar e consiga nos ajudar. Acho que também o Marcos Braz vai acabar também de uma certa forma, né? Acho que respondendo essas questões hoje à tarde. Outro nome que surgiu aí, pessoal, ontem muita gente compartilhou o nome desse atleta e também fui checar para saber se procedia ou não, era do Leonardo Rocha, um jogador aí que é português, qual é a idade dele, Smith? Deixa eu pegar aqui a idade dele. Ele é português, com dupla nacionalidade também, é brasileiro, né? Brasileiro naturalizado português, de 28 anos, pessoal. 28 anos, o Leonardo Rocha. E nos últimos anos ele esteve jogando no futebol polonês, tá? Desde 2022 no time aqui do Radomiak e também no RKS Rakow, acho que é isso. Passou também pelo futebol espanhol e pelo futebol belga, claro, também pelo futebol português. Mas eu fui checar essa informação e não procede, gente, tá? Não tem nada em relação a esse centroavante aí português. Eu não sei se é baseado no vídeo do Tomazão, que ele falou que teria um jogador português, centroavante português, no radar do Clube do Remo. Não sei se por isso a galera começou a pesquisar nomes aleatórios. Ontem compartilharam muito esse nome aí em alguns grupos, mandaram para mim também, que eu fui fazer uma checagem e a checagem, né, disse que esse nome não procede, que essa informação é falsa e que não tem nada em relação ao Clube do Remo. Então só para realmente tirar essas dúvidas com vocês, porque ontem começaram a compartilhar bastante sobre este jogador, tá? Então a gente vai seguir acompanhando, tá, essas movimentações de mercado da bola. O Leão Azul, que eu repito, tem um bom elenco, precisa recondicionar o seu time, melhorar essa parte física e, claro, precisa se organizar melhor taticamente para voltar a vencer na Série B e seguir ali nas primeiras posições do topo da tabela. Beleza, pessoal? Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like, que vocês verifiquem suas inscrições, que vocês compartilhem com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!